Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 11 de outubro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Obra essa psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vou pedir para a nossa irmã Lígia fazer a nossa prece e logo depois a nossa irmã Arami terá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Pai de amor e bondade, mais uma vez temos a honra de poder estar aqui, estudando, nos aprofundando nessa doutrina consoladora. Que possamos, Senhor, enxergar nesses aspectos da vida no mundo espiritual, aspectos de nossa vida. Que esses possam nos servir de exemplo, de bússola, para que possamos conduzir nossa vida no caminho certo, trilhar a estrada iluminada de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. E aí, Mita, canta pra gente. Ainda estamos Seja bem-vinda, viu? Obrigada, tia. Ainda estamos na sala de Antonina, onde foi feito o encontro entre o Leonardo Pires e a Lola. Qual não foi a nossa surpresa quando nós descobrimos que Lola e Antonina são o mesmo espírito. E o André perguntou por que eles não recordavam do parentesco que reunia. E aí o Clarencio explica que esse encontro era provocado por influência magnética. E uma influência magnética dele, né? Então eles estavam presos só nesse espaço de tempo e que ele não dava assistência à Antonina para ela não enveredar para mais lembranças, para ficar só naquele período. Então ainda estamos nesse reencontro entre Lola e Leonardo. Meu Deus, vamos nós então? Então vamos para esse diálogo doloroso, desequilibrado. Pires ergueu para o teto os punhos retesos. Ensaiou alguns passos no recinto estreito e passou a clamar. Esteves, ó meu diabo, onde estiveres, em mim ou fora de mim, corporifica-te e vem. Estou pronto, acertemos a diferença. Vítima ou carrasco, aparece. Que meu pensamento te encontre e te traga. Que as forças do nosso destino nos reúnam, enfim, corpo a corpo. Alguns instantes decorreram quando fomos surpreendidos pela entrada de nova personagem na sala. Quem será? Pensamento é tudo, é evocação. Ele acabou de evocar quem? Jesus. Era um homem de seus 35 anos presumíveis, que se abeirava de nós, igualmente fora do vaso físico. Passeou no recinto, esgazeado olhar assim assustado, dando-nos a impressão de que não nos percebia a presença, e, ofegante e contrariado, qual se estivesse ingressando ali constrangidamente, deteve-se apenas na contemplação de Leonardo e Antonina, reconhecendo-os estarrecido e agoniado. Clarencio, junto de nós, informou prestimoso. O nosso amigo Augusto não está presente, a nossa irmã Lígia irá emprestar sua voz para o Clarencio. Sob a positiva invocação de Leonardo, Esteves, parcialmente libertado pelo sono, comparece ao desafio. O repouso noturno favorece tais entendimentos pela atração magnética mais intensivamente facilitada, quando o envoltório de matéria densa exige recuperação. Então, Esteves está encarnado ou desencarnado? Encarnado. Então, desse trio, o único que está desencarnado é quem? Leonardo. Que já está idoso, né? Desencarnou bem idoso. E os demais já todos reencarnaram. E ele ainda continua com essa culpa dentro dele. Notamos que os três
protagonistas da cena que se improvisara jaziam repentinamente hipnotizados por vibrações de assombro e desespero. Leonardo, porém, dando salto à retaguarda, bradou, gritou: Agora sim, vieste mesmo. Vejo-te fora de minha cabeça. Vejo-te como és. Liquidemos nossa conta. Risca-me dentre os vivos, ou eu te riscarei. Suplicava Antonina, lacrimosa. Piedade, piedade. Pires, no entanto, parecia não ouvi-la, sob o olhar de Esteves, que o observava com visível repugnância. Ou seja, Esteves perdoou? Não. Semi-apavorado e pondo-se em guarda, sacudido pelas próprias reminiscências, o recém-chegado respondeu agressivo. Eu vou pedir para a nossa irmã Carla emprestar sua voz para o Esteves. Conheço-te e odeio-te. Assassino, assassino! Engalfinhar-se-iam, sem dúvida, como animais enfurecidos. Mas olha só a comparação. Gente, toda essa encrenca aqui foi resultado do quê? Sexo. Conheço-te e odeio-te, assassino, assassino. Então a gente observa que Esteves, apesar das décadas que se passaram, ele não perdoou. Então ele está reencarnado e existe, inclusive, existe essa ligação. Como ele diz, Esteves estava onde? Dentro dele. Dentro dele. E ele diz, engalfinhar-se-iam, sem dúvida, como animais enfurecidos. Mas o nosso orientador interferiu de imediato, imobilizando-os prontamente. Ainda bem, porque a pior coisa que tem é você querer interferir uma discussão, né? Você acaba se machucando. Agora, no mundo espiritual, isso fica muito melhor, né, gente? Que ele só imobiliza, né? Olha o que é o magnetismo, né? E aquela coisa do animal. Então, vamos falar um pouco disso. Discutir, gritar, berrar, avançar, morder, isso tudo é coisa de animal irracional. Então a gente baixa no nível dos irracionais quando fazemos isso. Então nós precisamos adquirir maturidade espiritual. Um ser espiritual, ele conversa. Um ser moralizado, ele conversa, ou ele silencia. O que Jesus falou para Pilatos? Nada. Qual foi a resposta dele? O silêncio. E quando ele perguntou, né? Tu és mesmo rei? Ele diz, tu que está falando. Tu dizes. Eu nem cheguei aqui dizendo que eu sou rei. Tocado pelo ministro, Esteves enxergou-nos e, surpreendido, aquietou-se. Clarencio confiou a nossa vigilância e, dirigindo-se a Leonardo em voz segura, concitou. Meu amigo, extirpa da mente a ideia do crime. Achas-te cansado, enfermo. Receberás a medicação de que necessitas. Tira da tua mente a ideia do... E ele é que é o assassino. Leonardo é o assassino. E ele queria de novo, ou eu te mato ou tu me mata. Mas porque ele criou ele fez essa criação mental do Esteves perseguindo ele já estava se achando a vítima. Quando ele era o algoz 2 vezes. Exatamente, Carlinhos, exatamente. Então, ele acredita que Esteves, tanto é que ele chama, venha, saia de dentro de mim, fique fora, vamos para a luta. Então, a raiva dele é da culpa que ele carrega. É da culpa, mas também da não compreensão da vida espiritual, porque ele diz, risca-me de dentro os vivos ou eu te riscarei. Não dá para nenhum de nós dois ficar vivo, ele ainda pensa nisso. Aprisionado, né? Porque é o que a gente chama, gente. É uma loucura, porque ele sabe que ele matou o risco. E o processo da monoideia. É porque a pessoa entra no processo de loucura, gente. Olha, lá atrás, quando ele elaborou a morte do Esteves, ele já estava um doente mental. Nenhum ser com saúde mental vai elaborar a morte de alguém. Então, qual era a doença mental dele? Obsessão por quem? Pela Lola. Essa obsessão que ele tem por Lola, isso foi adoecendo a mente dele. E às vezes você tem obsessão
pelo esposo, pela esposa, por o outro ser humano. Às vezes você tem obsessão por um filho, por uma filha. Obsessão, você põe aquela pessoa no centro e você fica rodando em torno daquela pessoa, Isso é obsessão. E toda obsessão vai provocar doenças mentais na gente. Quem é que tem que estar no centro da nossa vida? Deus. E nós temos que orbitar em torno de Deus. Nenhuma pessoa tem que estar no centro da nossa vida. Então, a doença dele começou por aquilo que ele chamava de amor. Mas, na verdade, era uma obsessão em relação a Lola. E por conta dessa obsessão a Lola, ele foi capaz de matar. E depois ele nem ficou com a Lola. Matou e abandonou a Lola. Mas o que é a obsessão? A obsessão. Olha, nós seres humanos, é igual uma criança. Sabe aquela criança que tá brincando com outra criança? E que ela tem um brinquedo que ela nem dá fé do brinquedo, ela nem gosta. Mas se a outra coleguinha ou coleguinha pegar aquele brinquedo, o que ela quer? Ela quer aquele brinquedo. E se a mãe aparecer e dizer, meu filho, deixa a coleguinha brincar, porque você nem brinca, ele vai fazer um escândalo. Esse é o adulto criança. Só o fato dele saber que ele pode perder um brinquedo, ele enlouquece. Porque isso não é amor. Então, quantas vezes você não cria uma ideia fixa em relação a uma pessoa? Essa pessoa te diz um não. Como é que você fica? Você vira o mundo para conquistar aquela pessoa, para atender o teu capricho. Depois que você conquista a Lola ou o Lolo, o que você faz? Pronto, acabou. Já realizou. Já te fez te sentir um ser realizado. Pronto. Era só isso. Diga ou não. Quem enlouquecer alguém, diga ou não. Principalmente para pessoas que estão habituadas a receber sempre o sim. Essa é a mente humana. Então aqui nós temos 3 seres enrolados por conta da falta de respeito com a vida sexual. Num átimo, ou seja, num instante, ausentou-se e regressou, trazendo ao recinto 2 amigos de nosso plano. Olha o tanto de gente. Os quais transportaram Leonardo, semi-inconsciente, para um santuário de reajuste, em que mais tarde nos receberia a assistência. Em seguida, nosso instrutor acomodou Esteves na poltrona singela, recomendando-lhe esperarmos. Deu para resolver a encrenca entre esses 3? Não deu. O novo companheiro, amedrontado, obedeceu automaticamente. Logo após, amparando Antonina, procuramos restituí-la ao quarto particular. Consideramos, então, que se grande fora a aventura da pobre senhora na véspera, naquela noite assemelhava-se desditosa a um trapo de sofrimento. Como é que ela vai acordar? Livre, leve e solta? Péssima. Encontramos grande dificuldade para recompô-la em espírito e para religá-la à vestimenta carnal quase inerte. Revelava-se imensamente confrangida. Por mais de 2 horas mereceu-nos especial atenção. Somente depois de considerável esforço de Clarencio conseguiu refazer-se. Vimos-la acordar, exausta e entontecida. Algo aliviada, Antonina acreditou-se liberta de estranho pesadelo. Ainda assim, sem saber explicar a razão, torturada e apreensiva, continuava soluçando, chorava, sem saber por quê. Cenas do próximo capítulo. E assim nós finalizamos o capítulo 14. E se Deus nos permitir, no nosso próximo encontro, vamos adentrar no capítulo 15, que irá falar além do sono. Foi bom, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você
quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, nós precisamos adquirir maturidade espiritual. Um ser espiritual, ele conversa. Um ser moralizado, ele conversa, ou ele silencia. O que Jesus falou para Pilatos? Nada. Qual foi a resposta dele? O silêncio. Obsessão, você põe aquela pessoa num centro e você fica rodando em torno daquela pessoa, Isso é obsessão. E toda obsessão vai provocar doenças mentais na gente. Quem é que tem que estar no centro da nossa vida? Deus. E nós temos que orbitar em torno de Deus. Nenhuma pessoa tem que estar no centro da nossa vida. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, nós vamos agradecer a Jesus. Quem vai fazer a nossa prece de gratidão é a nossa irmã Narumi. Vamos orar? Senhor Jesus, amor de nossas vidas, te agradecemos por mais um estudo desse, que nos esclarece tanto sobre a vida espiritual, sobre as vidas passadas, sobre as nossas encrencas que carregamos. E aqui temos que aprender como uma escola, onde temos deveres e provas para passar. Mestre, hoje nesse estudo aprendemos a importância do perdão, que a mágoa é como se fosse um nó, nos ligando à pessoa que não desejamos estar ligadas. Ajuda-nos, Senhor, a tratar o nosso coração doente, a saber perdoar, assim como queremos o perdão de Deus. Ainda somos tão imperfeitos e é tão difícil seguir o caminho do bem. Nos ajuda, Senhor, a robustecer a nossa fé, a ter a fé viva na bondade de Deus e trabalhar e servir sempre. Nos ajuda, Senhor, a ter a humildade de reconhecer os nossos erros e parar de ficar colecionando mágoas, a aceitar as pessoas como elas são e seguir em frente. Nos ajuda, Senhor, a parar de cultivar o orgulho e a vaidade que não nos tem levado a lugar bons. Nos ajuda, Senhor, a saber que Deus é misericordioso e quer nos ensinar a fazer a nossa reforma íntima. Senhor Jesus, a estrada do bem ainda é desconhecida para nós, mas carregamos a boa vontade de te seguir. Nos ajuda, Senhor, a estar contigo, hoje e sempre. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook.
No Instagram somos @EOSManaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.